Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, do Teu Evangelho. Ó Espírito Santo, leva a Tua palavra, a palavra do Senhor, aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, que não fique somente no intelecto, na mente, mas vá ao nosso coração, para transformar as nossas vidas, alimentar o nosso espírito, fortalecer-nos, e para que iluminar-nos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida cristã, a caminhada cristã, ela é sempre repleta de conquistas extraordinárias, de coisas fantásticas, de paz, de alegria, de prosperidade verdadeira. Mas ela também é feita de dor, de sofrimento e de batalhas espirituais. Essa realidade é incontestável, ainda que em alguns momentos, ou por algumas ministrações, nos parece que o Evangelho, você tendo Jesus, tudo vai ficar bom, tudo vai ficar perfeito, não vai ter problema nenhum. Mas o propósito da caminhada cristã não é tornar a nossa vida fácil, e nem é essa a realidade, mas é nos dar força e caráter através da fé para vencermos as dificuldades da vida. A caminhada cristã não é só o glamour dos vencedores, daqueles que conquistam e realizam, é também o êxito daqueles que vencem as suas fraquezas, daqueles que superam os seus obstáculos, daqueles que resistem nas suas batalhas contra o mundo, contra a carne e contra o diabo, né? Esse texto é um texto bastante interessante, porque ele fala três coisas basicamente pelo qual
eu percebo e quero compartilhar e aprendo, né? Ele fala da agonia de um menino, ele fala da aflição de um pai, ele fala da fraqueza dos discípulos diante do poder de Satanás. Esse é um quadro vívido da caminhada cristã, né? É muito claro, muito intenso, muito evidente que a caminhada cristã é repleta disso, né? Tem muitas vezes até amadurecermos e enfrentarmos as dificuldades, passamos por agonias, aflições e fraquezas diante do poderio do inimigo das nossas almas. E às vezes a igreja não gosta muito de falar disso, mas esse poder, Satanás, é o líder dos anjos caídos, né? E o inferno já está reservado para eles. Ele tem esse poder manipulador, esse poder de oprimir pessoas e de tentar o tempo todo as nossas vidas, nas nossas fraquezas, né? Ocupando sempre, manipulando sempre nossas vidas, de tal forma que não percebemos que determinadas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, há uma interferência muito grande de Satanás, e nós diante dele somos fracos, mas ele é imensuravelmente fraco diante de Cristo Jesus, diante do nosso Senhor. Há opressão maligna, né? E esse texto fala disso, né? E essas coisas atingem as nossas vidas. Quantas vezes, né, passamos por agonias, né? Saímos do lugar, enfrentamos situações que não conseguimos ver solução, não conseguimos ver êxito. Ou quantas vezes surgimos aflições pelas nossas vidas, ou vida daqueles a quem amamos, vendo as pessoas sendo massacradas, oprimidas por este inimigo das nossas almas. Ou quantas vezes nos tornamos tão fracos diante disso tudo. O texto fala de Jesus descendo do monte após ele ter ido com 3 de seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João, ao monte. Ali houve o que a Bíblia chama de momento da transfiguração, onde surgiu a aparência de Moisés e de Elias ali com Jesus, e a glória do Senhor maior. Diante de todo esse quadro, ele desce. Quando ele desce, ele vê um tumulto ali entre as pessoas e os 9 discípulos. E ele chegando, as pessoas vêm diante dele, e ele: o que está acontecendo? E um pai diz: olha, trouxe o meu filho, que é oprimido, opresso pelo diabo, por Satanás, e ele quer destruí-lo, jogar fogo. Pedir para os seus discípulos para que pudessem expulsá-lo, mas eles não conseguiram, né? E aí Jesus vem e pergunta a esse homem se ele tem fé, se tudo é possível que creia, e ele diz: então eu creio. E aí Jesus vai, expulsa o demônio daquele jovem, que cai, e eles pensaram que ele estava morto, mas não, Jesus estava ali liberto, né? Este é o quadro geral dessa passagem, mas que nos ensina muita coisa na vida, né? E o intuito da nossa mensagem é sempre instruir, alimentar, fortalecer a nossa fé, a nossa percepção, a nossa caminhada diante da realidade que vivemos. E eu quero começar não só a mostrar, através desse texto, o quadro, né, real, comum a maioria de nós, a todos nós que cremos, que fazemos a caminhada cristã, mas a solene advertência de Jesus diante desse quadro. Amém? A primeira coisa que eu destaco aqui, né, é que quando Jesus chegou ali,
os discípulos, havia um tumulto, né? Porque os discípulos não conseguiram ter êxito ao expulsar o demônio, e Jesus vê aquela cena toda, né? E a gente aprende que sem Jesus, sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Jesus não estava ali. Jesus não estava ali naquele momento. Os discípulos estavam ali, 9 deles, 3 estavam com Jesus. Jesus estava no monte. Na ausência de Jesus, tudo aquilo aconteceu. E aqueles discípulos tentaram fazer aquilo que já tinham feito em outras ocasiões, mas não puderam fazer. Em primeiro lugar, porque sem Jesus não há como fazer nada. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, na parte B, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Essa é uma advertência solene para todos nós. Uma grande, séria advertência a todos nós, que muitas vezes acreditamos poder fazer alguma coisa pela nossa própria força, pela nossa própria experiência evangélica, pelo tempo que fazemos parte de uma igreja, pelas experiências que já passamos outrora com Jesus. Aí achamos que temos esse poder, essa força, por melhor que nós sejamos, por mais que cheguemos a um estágio melhor de nossa caminhada cristã, nada podemos fazer sem Jesus. Os discípulos haviam realizado milagres, expelido demônios, eles haviam já feito isso, agora defrontaram com algo muito difícil para eles. Não se pode fazer nada sem Jesus. Não se pode fazer nada sem Jesus. O mais santificado, o melhor de todos os cristãos, não pode ter a prepotência, não pode se jactar de alguma coisa, porque ele não pode fazer nada por si mesmo. Nenhum de nós pode fazer nada por nós mesmos, se não for com Jesus. Essa é uma certeza, essa é uma verdade incontestável, inegociável. Tudo o que podemos fazer tem que ser em Cristo, com Cristo, por Cristo, nada sem Ele, tá? E nós, se fizermos uma reflexão mais profunda e mais sincera, muitas vezes somos jactanciosos, como Tiago diz, né? Quando fizeres uma coisa, a infalibilidade dos projetos humanos, nunca diga, né? Amanhã faremos isso ou aquilo, mas se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, porque isso não passa de jactância. E nós fazemos todo dia, fazemos planos, determinamos, sim, com uma certa convicção e agindo com um certo plano de determinação, de certeza, de fé, pela fé, mas muitas vezes essa linha é muito tênue para passar por um processo de arrogância, prepotência, jactância. A gente esquece que não podemos fazer nada sem Cristo. Por que eu vou fazer? Porque Cristo está comigo. Porque se Deus quiser, isso vai acontecer. Agora, os discípulos valeram-se de experiências passadas para acharem que poderiam fazer algumas coisas por sua própria autoridade, por sua própria experiência, e se deram mal. Sem Jesus, nada. Sem que seja no nome dele, nada. Sem que seja na presença dele, nada, né?
E isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para nós. Pode parecer que esse texto não demonstre muito isso, mas está implícito se você tiver um pouquinho mais de percepção. Jesus não estava ali. Esses homens foram mediante a sua experiência. E quantas vezes você não age segundo a sua própria experiência? Quantas vezes você não decide segundo as experiências que você já teve? Quantas vezes nós não nos achamos preparados para fazer determinadas coisas em Cristo? Esse é o perigo de muitas vezes, muitos homens de Deus, que a partir do momento que recebem um dom, ou que através desse dom Deus opera alguma coisa, que acham que agora eles detêm um poder e eles podem fazer qualquer coisa. Você não pode fazer nada sem Jesus. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Cristo. Precisamos ter um pouco mais de humildade, de simplicidade, um pouco mais de percepção de que nada podemos fazer sem Jesus, porque muitas vezes tentamos ajeitar coisas, planejar, tentamos adquirir, conquistar, realizar, sem que seja com Jesus. Nós usamos o nome dele muitas vezes, mas não a presença dele. Precisamos lembrar de que qualquer coisa, por mais simples, as mais sofisticadas da nossa vida, devemos fazer, tendo a certeza que se Deus quiser, e se Ele fizer, a coisa vai dar certo. A coisa vai. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Cuidado com a jactância, cuidado com o orgulho, cuidado com a prepotência. Ela é um bichinho venenoso e muito sutil, que entra em nós e faz com que nós pensemos que podemos fazer alguma coisa em nós mesmos, que somos mais do que somos, que podemos mais do que podemos, né? A humildade é uma das características mais importantes na vida de um homem e de uma mulher de Deus, na caminhada cristã. Se nós não adquirirmos humildade, as coisas vão caminhar até que eu aprenda de alguma forma de que sem Deus nada podemos fazer por nós, porque nós não temos força em nós mesmos nem para obedecer a Deus, nem para obedecer a palavra de Deus, quanto menos para ordenar no reino espiritual, quanto menos para determinar as promessas de Deus em nossa vida. Então nós sim precisamos saber que em Jesus, porque o que o inimigo conhece é o poder de Jesus. Para nós ele não dá a mínima, porque somos fracos diante dele. Então sem Jesus não dá mesmo. Isso não é uma frase de canção, isso é a constatação de uma vida e de uma caminhada cristã. Essa é a primeira coisa que nós devemos guardar, Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Há tanta gente que se acha cristão, que se acha homens e mulheres de fé, determinados, obstinados, mas que não sabe que nada você pode fazer sem Jesus. Você pode realizar coisas, mas a certeza no mundo espiritual da vitória está no poder de Jesus em nós e não no nosso próprio poder. Não use de suas experiências, use da sua certeza de que Jesus está contigo. Amém?